Estar aí com vocês de novo, eu aqui no meu visual náufrago, né? Aí, o pessoal caiu aqui. Bem, eu vou tirar a aula de hoje para explicar um pouquinho para vocês como que vai ser o esquema da nossa disciplina, né? A vantagem é que a gente está no segundo, a gente já está no terceiro ciclo, então creio eu que vocês já estão mais ou menos adaptados aí ao ensino remoto, né? Com as vantagens e desvantagens desse ensino remoto, né? E eu vou explicar direitinho mais ou menos como que vai funcionar, porque eu sei que cada professor está usando, né, um esquema diferente, né? Bem, em relação à geografia, pelo menos, a gente vai usar o Moodle como plataforma. Não sei se vocês já acessaram. Hoje o Moodle parece que está fora do ar, né? O que não é lá uma grande novidade, né? Mas pelo menos agora avisaram, né? Parece que está tendo uma manutenção, o pessoal também está migrando, parece que os servidores de campus, né? Saiu do campus centro, está indo lá para a reitoria, então parece que isso está interferindo um pouquinho também nessa parte toda aí digital do IF, tá? Então, mas de qualquer forma, a partir de amanhã o Moodle já tá online de novo, né? E aí eu vou pedir que vocês acessem a nossa pasta. Pessoal, a maioria já acessou a pasta, a galera não acessou. Pode mandar aqui no chat. Aliás, em relação a essas atividades síncronas, tá? Vocês podem se comunicar, né, pelo áudio também, tá? Mas se vocês quiserem falar no microfone, fica até melhor para as gravações. Por quê? Porque eu vou gravar todas as nossas reuniões e eu disponibilizo elas também lá no Moodle, principalmente para o pessoal que não puder, né, por um motivo ou outro, ou a internet caiu, alguma coisa assim, aí o cara não pode, perdeu a atividade síncrona, ele vai lá e assiste a atividade no Moodle, né? Ou no YouTube, porque na verdade eu migro isso para o YouTube e depois eu coloco o link lá no Moodle, né? Agora, é interessante que vocês participem das atividades síncronas, né? Porque, primeiro, eu vou registrar a presença, tá? Essa presença, ela não é necessariamente um fator de avaliação. No entanto, né, se alguém precisar, se tiver algum ponto aí, ficou com alguma pontuação baixa e coisa e tal, eu posso recorrer a essa presença na atividade síncrona como uma forma de avaliação acessória, entendeu? E principalmente por quê? Porque esse momento aqui, né, de atividade síncrona é o único momento mais próximo que a gente vai ter do que a gente tem na sala de aula, né? Não é tão bom quanto na sala de aula, pelo menos para mim. Por quê? Porque eu não consigo olhar os olhinhos de vocês, né? Porque quando eu estou explicando alguma coisa, a cara de vocês me diz muita coisa, né? Por incrível que pareça, eu acho que o professor, com o passar dos anos, ele vai aprendendo a ler, assim, mais ou menos, o rosto do aluno, né? Então a gente sabe exatamente quando o aluno está viajando na maionese ali, só você olhando aquela cara de dúvida, né, terrível do aluno ali. E infelizmente aqui na atividade síncrona a gente não vai ter isso. Mas é aquele momento que vocês podem perguntar e a gente vai poder ter aquele, né, aquele jogo de bola lá que é tão importante na sala de aula, que inclusive para mim é o que é o melhor da sala de aula, e a coisa que, por exemplo, os vídeos, as videoaulas não tem como superar, que é exatamente naquele momento que a dúvida surge, que vocês tenham, eu não entendi isso, a gente pode ir explicando de formas diferentes. Mas o formato aqui, então, vai ser esse. Geralmente, o formato das nossas atividades síncronas vai ser um formato de perguntas e respostas, né? Vocês perguntam e eu vou conduzindo a nossa atividade síncrona pelas perguntas de vocês. Pelo que eu estou vendo aqui, teve uma galera que acessou, né? Eu disponibilizei a partir de 3 de março, porque foi 3 de março que começou o nosso ano letivo, né? O Felipe aqui colocou, estava para disponibilizar só a partir de 3 de março, né? Mas eu só disponibilizei a partir de 3 de março, respeitando o nosso calendário letivo, né? Eu também até tinha estranhado, porque eu estava começando a montar lá a parada lá, e eu vi, não, o negócio é só no dia 3, só na quarta-feira. Então essa semana ela de qualquer forma começou a partir de quarta-feira, né?
Mas aí nas outras semanas vão estar sempre disponibilizado o conteúdo a partir da segunda-feira, às 8 horas da manhã. E aí tem a galera que acessou, tem a galera que não acessou, né? 3 de fevereiro, isso aí, era o início da nossa. Eu não entendi. Botou 3 de março, né? Não, é 3 de fevereiro, exatamente. A partir de 3 de fevereiro, que eu disponibilizei. Então, hoje, na prática, era o segundo dia que está lá o material, mas aí vocês que não podem acessar. Bem, galera, olha só. Eu também já fiz um videozinho de introdução, né? Texto, obviamente, falando sobre como que vai funcionar a nossa disciplina. Mas, na prática, na prática, assim, basicamente falando, a gente vai ter que trabalhar 40 horas em 7 semanas. Esse, para mim, desde quando a gente acertou nessa questão dos ciclos, e eu participei também ativamente lá da escolha desse modelo de ensino remoto, né? Mas a partir do momento que eu percebi que não, a gente vai ter 7 semanas para trabalhar o ano inteiro, né? Eu comecei a fazer as contas e pensei, poxa, uma disciplina de 2 créditos, como é a geografia no primeiro ano e no terceiro, eu tenho que trabalhar, em média, 10 horas por semana. No caso de vocês, como a gente tem um crédito, ou seja, 1 hora por semana de aula, a gente tem que fechar 40 horas de atividades nessas 7 semanas. É óbvio que eu não vou trabalhar, né, 5, 6 horas de aula, né, por semana com vocês, até porque vocês têm outras disciplinas e fica pesado mesmo, tá? Então, como é que eu fiz? Eu peguei essas 40 horas e dividi em diversas atividades, tá? Uma delas vai ser a videoaula, ou seja, eu estou gravando videoaulas, né, e eu vou disponibilizar semanalmente, pelo menos nas primeiras 5 semanas, eu vou disponibilizar uma videoaula, que é o quê? Que é mais ou menos como eu posso falar, um apanhado geral daquele conteúdo daquela semana, tá? Além da videoaula, a gente vai ter também o quê? Essas atividades síncronas, que é aquele momento que a gente vai tirar as dúvidas do conteúdo. Eu também contabilizei, lá na nossa carga horária, a questão do estudo do material didático. Gente, o livro didático, ele vai ser a principal ferramenta nossa. Está certo que quando a gente está trabalhando presencialmente, eu até uso pouco o livro, porque eu subentendo, né, que vocês estão lendo o livro em casa, o material, né, vocês usam o livro para poder ter uma base do conteúdo, e na sala de aula a gente trabalha o conteúdo em si. Tá? Mas no ensino remoto, o livro didático eu estou contando também como uma parte da carga horária, ou seja, a leitura do livro didático. E toda semana eu vou colocar no título da semana lá no Moodle quais são os capítulos que vocês têm que trabalhar naquela semana ou ler naquela semana. Tá? Essa primeira semana, excepcionalmente, né, não tem capítulo nenhum lá do livro, porque a gente está trabalhando um conteúdo que eu apresentei em forma de material acessório, né? Ou seja, uma apostilazinha, que também está digitalizada lá no Moodle. Tá? Tá tudo bem, gente? Estão conseguindo entender? Tá tranquilo? O Felipe está colocando aqui que não foi disponibilizado. O que é que não foi disponibilizado, Felipe? Tá tranquilo, o pessoal está falando tranquilo. Então, o que acontece? Depois você anota aí a primeira semana. A primeira semana, você tentou acessar lá e não conseguiu, foi isso, Felipe? Porque ela já está disponível lá. Agora o Moodle está fora do ar. Mas a partir de amanhã você já vai poder acessar também, tá? A Lara não conseguiu acessar. Lara, você tentou acessar quando? Porque essa primeira semana, o material só ficou disponível a partir do dia 3, ou seja, quarta-feira, de ontem. Né? Por quê? Porque foi quando efetivamente começou o nosso calendário letivo. Tá? Então, se alguém, por exemplo, ontem tentou acessar e não conseguiu, aí me fala aqui, né, porque aí eu vou dar uma olhada lá no Moodle amanhã, né, porque hoje ele está fora do ar, para ver o que aconteceu. Sim, então, o Felipe Carvalho está dizendo, 3 de março, está dizendo que estava disponível só 3 de março, então.
Muito bom o que você está falando, porque talvez eu tenha colocado lá errado o período de disponibilização, de disponibilidade. Eu vou, então, amanhã acessar novamente lá e ver se essa restrição ela está para março ou fevereiro, tá? Porque aí, se está para março, ela não vai estar aberta mesmo. Eu mudo, altero, e aí a partir de amanhã já vai estar disponível já, tá? Obrigado pelo aviso, Felipe. Às vezes pode ter acontecido isso mesmo. Lá na hora de botar restrição, ao invés de colocar restrição 3 de fevereiro, ficou 3 de março, tá? Então, mas voltando aqui, então, como que vai ser? Basicamente, vocês vão ter a videoaula, que eu vou estar disponibilizando, tá? E vou colocar também o livro didático, os capítulos digitalizados lá, principalmente para quem não conseguiu acessar o livro didático, ou quem não levou o livro didático para casa, vai ter aquela parte digitalizada lá no Moodle também, tá? E além dessa questão da videoaula e do livro didático, eu vou também deixar uma série de, como que eu posso dizer, uma série de atividades extras, ou seja, vídeos, documentários, materiais escritos, tá? Digitalizados, que é o quê? Que é um acessório do estudo de vocês daquele conteúdo, tá? Professor, mas eu vou precisar acessar todo aquele material? Olha, o ideal seria que sim, tá? Agora, dentro da organização de vocês, dentro da possibilidade de vocês, né? A Emily está dizendo que a internet está caindo toda hora, né? Tudo bem, Emily. De qualquer forma, eu vou depois disponibilizar essa gravação lá, tá? Para você poder assistir. Manuela, tipo o que você estava fazendo antes das aulas no seu blog? Exatamente, Manuela, tipo o que eu estava fazendo antes das aulas começarem no meu blog. Aliás, eu até moldei ali. Originalmente, eu ia usar o blog para poder fazer essas aulas remotas. No entanto, eu percebi que o Moodle ele divide as turmas direitinho, então para mim ficou mais fácil. E, além do mais, as atividades valendo ponto, elas também elas também ficam lá no Moodle e ficam separadas. Então, para mim, ficou mais interessante utilizar o Moodle do que o blog. Então, eu deixei um pouquinho de lado o blog, né? Depois eu pretendo até reativar ele, mas deixei ele um pouquinho de lado e estou usando o Moodle naquele formatozinho ali. Acrescentando o quê? Acrescentando as videoaulas e as atividades que vão valer ponto, tá? Então, a Manuela ali, quem chegou a acessar o blog lá naquela época, lá antes de voltar à atividade remota, é mais ou menos aquele esquema. Eu vou colocar alguns documentários, vou colocar alguns textos digitalizados, que são muito bacanas, que dentro do meu planejamento, eles vão complementar o estudo de vocês, tá? Agora, de vez em quando, por exemplo, essa primeira semana, era para totalizar mais ou menos 5 horas, mas eu vi lá que o que eu coloquei de áudios, de vídeos, né, além da minha videoaula, passou um pouquinho de 5 horas. Tá? Então, aquela questão, eu vou assistir a videoaula e se der tempo aqui, eu assisto esse material aqui, outro material. Né? Então, assim, não é obrigatório vocês acessarem os materiais acessórios, mas eu recomendo demais que vocês acessem, porque eu selecionei eles exatamente por achar que vão, né, dar aquela sustância no conteúdo para vocês. Tá? Bem, quanto então, de qualquer forma, vocês acessem lá amanhã o Moodle, ele já vai estar disponível, eu vou fazer essa pequena alteração lá que o Felipe chamou a atenção, né? Aí vocês acessem e vejam mais ou menos como está a questão, como funciona lá o negócio. Quanto às videoaulas, a primeira videoaula que eu gravei, ela ficou um pouquinho grande, tá? Eu digo um pouquinho grande, 2 horas, tá? Mas assim, eu recomendo que vocês assistam parcelado, deu uma cansada um pouquinho, vai dar uma paradinha, bebe uma aguinha, depois volta, assiste de novo, tá? Mas as próximas videoaulas, creio eu, vou tentar fazer um pouquinho menor, tá? Talvez assim 1h45 minutos, 1h50 minutos, tá? Vou tentar realmente fazer um pouco menor. Eu já percebi, por exemplo, que quando eu recorto as videoaulas e elas ficam um pouco menores, facilita a vida do pessoal para assistir, tá? Mas a gente tem que sempre lembrar que eu estou compactando várias aulas em uma só, né? Então acaba ficando um pouquinho estendido mesmo, tá?
E a videoaula é uma daquelas atividades muito importantes de vocês assistirem mesmo. O pessoal está um pouquinho assustado aqui, né? Mas pensa só, pessoal, seria 5 horas, 6 horas, a gente está compactando ali. Ficou legal, eu acho que a videoaula ficou legal, acho que vocês vão curtir, pode ficar tranquilo, né? Vamos às avaliações, tá? Como que vai ser a avaliação da minha disciplina? Bem, eu vou ter duas notas na disciplina, tá? Vou trabalhar 2 notas, falar por horas. Não foi horas suficientes, né? Aliás, é impressionante, porque quando eu monto a aula, eu monto primeiro no PowerPoint, né, para depois ir trabalhando com você. Eu penso assim, essa aula aqui vai ficar pequena. Eu pensei mesmo que essa aula ia ficar pequena, mas aí os conteúdos vão se puxando lá e, infelizmente, ficou um pouquinho maior do que eu planejei originalmente. Mas as minhas aulas têm tido essa duração mesmo, entre 1 hora e 2, né, por semana é mais ou menos o nosso material. O que eu posso até fazer é gravar a aula e bater 1 hora eu corto, e aí depois eu continuo em um segundo vídeo, se vai facilitar a vida de vocês. Mas, de qualquer forma, a média é mais ou menos assim, de 1 hora, 2 por semana de videoaula, tá? Quanto à avaliação, pessoal, vamos ter 2 avaliações, tá? A primeira avaliação, ela é dividida em 6 pequenos textos, que eu nomeei de atividade de presença. Quando vocês abrirem lá, quando vocês puderem ter acesso à pasta Moodle, vocês vão abrir e a semana, a minha disciplina vai estar dividida por semanas. Cada semana, quando ela for aberta para vocês, vai aparecer 2 ícones. Tá? O primeiro ícone é o ícone que vocês vão acessar para poder ver as atividades daquela semana. Ou seja, a videoaula, os textos, os documentários, né? Exercício de revisão, porque toda semana eu coloco lá um exercício de revisão que são questões de vestibular com gabarito, né? Eu boto um outro arquivo lá com gabarito para vocês poderem treinar o conhecimento de vocês, coisa e tal, tá? Então, o primeiro ícone vai ser atividades da semana. Vocês vão acessar para poder estudar por aquelas atividades. O segundo ícone vai ser um ícone de fórum, tá? Que vai ser a atividade de presença. E o que é essa atividade de presença? Vai ser sempre uma pequena avaliação, um pequeno texto, né, uma pequena pergunta, eu vou colocar lá alguma questão e vou pedir que vocês desenvolvam um pequeno texto de 150 palavras, ou seja, é um textinho mesmo, dois parágrafos, só para vocês darem a opinião de vocês sobre alguma questão do assunto daquela semana. Tá? Então, toda semana, pelo menos as 6 primeiras semanas, né, a 7ª não, que eu separo a 7ª semana para recuperação, mas as 6 primeiras semanas do ciclo vão ter sempre essa pequena atividadezinha, que é a atividade de presença. A soma desses 6 pequenos textos é a nossa primeira avaliação, que é a avaliação valendo 60 pontos. Tudo bem, gente? Ok? Tranquilo? Conseguiram entender? 6 pequenos textos que vocês vão fazer ao longo da semana. Né? Professor, eu tenho que entregar quando? O ideal é que você entregue naquela semana. Mas entrego onde, professor? É um fórum. Você vai abrir um ícone e você vai digitar, né, o seu texto ali. Já vai ficar com a sua carinha ali, o seu texto, eu já pego aquilo lá e corrijo e coloco na planilha. Tá? Então, vocês vão deixar lá no fórum mesmo, até para os seus colegas também, se tiverem com muita disposição de ler também os textos dos outros coleguinhas, está lá também para todo mundo ler, entendeu? Então, é um fórum, vocês vão colocar lá. Beleza. Essa é a primeira avaliação, 6 pequenos textos. A segunda avaliação é uma avaliação que eu vou detalhar melhor lá na 3ª semana. Mas já posso adiantar para vocês que é um trabalho em grupo. Tá? É um trabalho em grupo, vocês vão se organizar em grupo de forma remota, né? Por favor. Né? Espero que a gente esteja aí cumprindo a quarentena dentro dos limites do possível. Então, vocês vão se organizar em grupo e vão produzir um pequeno vídeo ou um pequeno áudio, né? Num formato de podcast. Pode ser um formato de podcast ou um pequeno vídeo de 5 a 10 minutos. Tá? Então, veja só. É um grupo, o grupo vai ser de 5 pessoas,
tá? Ou seja, vão ser 5 pessoas, vão se organizar. E por que esse trabalho é em grupo? Nem todo mundo, né, tem um computador legal para poder discutir, coisa e tal. Então, o que acontece? Cada um se organiza, vocês veem aí que tem esse suporte técnico, tá? E aí o que acontece? Vocês vão produzir, né, um pequeno vídeo de 5 a 10 minutos, tá? É interessante que vocês se organizem juntos para poder montar o roteiro direitinho e trabalhar esse videozinho. Que, essa forma de avaliação eu já fiz nos outros 2 ciclos e foi muito bacana, ficou muito bom, tá? A galera aí, dentro das limitações de cada um, eles foram fazendo. Teve gente, por exemplo, que fez áudio que achou mais fácil, entendeu? Até para poder passar, mandar esses arquivos. Mas, de qualquer forma, esse pequeno texto, esse pequeno vídeo, esse pequeno áudio, vai estar relacionado a um tema que eu vou passar lá na terceira semana, tá? E essa segunda avaliação, que é em grupo, vai totalizar 40 pontos, ou seja, vai ter peso 4. Os textos lá, peso 6, tá? Totalizando 60 pontos, e a avaliaçãozinha em grupo, né, com peso 4, totalizando 40 pontos, tá? E a sétima semana, gente, ela tem conteúdo também. Eu vou disponibilizar conteúdo lá, mas não vai ter atividade de presença e ela vai estar destinada ao quê? A galera aí, o pessoal que acabou ficando de recuperação e coisa e tal. E geralmente a sétima semana não tem nenhum tipo de avaliação de presença, não. Ah, professor, mas recuperação? Ficou gente de recuperação e coisa e tal? Olha, pela minha experiência, pelo que eu já vi acumulado nos 2 primeiros ciclos, rolou sim de alguma galera ficar de recuperação. Mas foi o quê? Foi geralmente o pessoal que acabou atrasando de entregar trabalho, não conseguiu entregar o trabalho. Eu sei que o ensino remoto ele é muito complicado na questão de você administrar o tempo. Creio que vocês já estão mais ou menos safo nessa área, né? Porque eu sei que vocês pegaram já experiências dos 2 primeiros ciclos. Eu recomendo, né, fortemente que vocês não deixem acumular coisas, não deixem acumular avaliações, porque chega lá na quinta semana, sétima, sexta semana, fica todo mundo doido, né? Porque aí vai acumulando atividade de todos os professores. Tá? Então, o Bruno perguntou aqui assim, vai corrigir os textos semanalmente? Olha, eu vou disponibilizar as notas dos textos, muito provavelmente, na sexta semana. Na sexta semana eu lanço lá um resultado preliminar, né, em que eu coloco a nota dos textos, cada textozinho com sua nota, o peso direitinho, eu tenho uma planilha, eu montei uma planilha que está direitinho lá, com os cálculos bonitinhos, e eu coloco já a nota também do vídeo, né? E aí o aluno vai acessar lá isso aí. Eu corrijo praticamente toda semana, tá? Até exatamente para não deixar acumular. No primeiro ciclo eu deixei acumular, tive que virar à noite lendo o texto e coisa e tal. Foi uma experiência que eu não curti, né? Mas assim, eu prefiro disponibilizar as notas lá na sexta semana. Qual vai ser a quantidade de integrantes do grupo? O Matheus está perguntando aqui. Olha só, 5 pessoas, Matheus. Assim, pode ser até um pouco menos, tá? Não tem problema, mas não pode ser mais do que 5 pessoas, porque aí se for mais do que 5 pessoas, aí já tem aquela questão de aí acaba sempre ficando alguém sem fazer nada e coisa e tal, né? Porque até muita gente e não é tanto trabalho assim, entendeu? Não é tanto trabalho assim, a não ser que o grupo queira, né, executar um trabalho top. Teve alguns trabalhos que eu fiquei realmente assim com nível de edição que eu achei assim fantástico, né? Mas como eu falei, a forma é importante, mas o conteúdo, para mim, eu acho que é o mais importante de tudo, é o que pesa mais na avaliação final. É claro que uma forma bacana, uma edição, o cara apresentando lá o negócio, fica legal, tá? Mas o que vai me interessar principalmente é a questão, né, do conteúdo que vocês vão colocar lá, tá? O meu vai ser bem humilde mesmo, né? Humildade é tudo, tá falando a Maria. Olha, eu concordo, né? Não tem problema de ser vídeo humilde, não, do pessoal ali, ó, né? Uma câmera, uma ideia, né, na cabeça, você pode ficar tranquilo lá que vai funcionar. O que eu só recomendo é o seguinte, é de que vocês primeiro façam um esboço de um roteiro, né, de alguma coisa que vocês vão falar lá, né? Vai ser provavelmente algum tema
algum tema, a gente provavelmente alguma coisa relacionada à violência urbana, ou algum tema relacionado ao crescimento populacional, ou algum tema relacionado, né, ao espaço urbano, ao espaço rural, como questão de conflito de terra. Então, vai ser muito importante que vocês façam um roteirozinho legal para poder, na hora que vocês ligarem a câmera lá, ou forem fazer o áudio, ficar um trabalhinho com conteúdo legal. Agora, a carinha, se você vai editar, se você vai botar figura, se você vai botar um slide, coisa e tal, aí isso aí é de segunda importância. Fica legal também, mas não é o que eu vou avaliar principalmente, tá? Bem, aí então a nossa disciplina fecha assim, fecha com essas duas avaliações. Lá na sexta semana eu disponibilizo, né, de forma preliminar um resultado final, né? Aí a galera fica sabendo quem ficou de recuperação, quem não ficou de recuperação, tá? E aí na sétima semana, o pessoal que está aí ainda com alguma pendência faz as atividades comigo, tá? E o pessoal que não tiver pendência nenhuma, acessa lá só o ícone de atividade daquela semana para poder dar uma estudada e coisa e tal. Gente, eu não preciso, assim, não sei se outros professores já falaram, creio que já devem ter falado, né? Mas, assim, é indispensável, não, como que eu posso dizer? Não é indispensável, é claro, é evidente que nesse formato de ensino, vocês vão ser os responsáveis por vocês mesmos, né? Mais que eu fique aqui tentando controlar, e aí, por exemplo, eu não vou aplicar prova, como eu gosto de aplicar prova no presencial. Por quê? Porque, gente, se o cara quiser colar, o cara vai colar, não tem jeito, entendeu? Ah, mas lá o Moodle tem recurso, bota reloginho, bota não sei o quê, não pode fechar a janela, né? Mas, minha gente, tem outros computadores, celular, e o cara vai fazer ali e vai colar se quiser. Então, assim, as minhas avaliações, eu priorizei o quê? Aquela coisa que o cara não vai ter como, né, copiar de lugar nenhum, né? Ele não vai ter como colar, ele vai ter que tirar ali do que ele está aprendendo, tá? Agora, quanto a vocês assistirem às atividades, a videoaula, também não vai ter controle nenhum, não tem como ter esse controle, tá? A única coisa que eu consigo ver é que as videoaulas eu disponibilizo, na verdade, no YouTube, no meu canal do YouTube, né? E aí, então, o que acontece? Eu fico acompanhando lá as visualizações. Esse aqui teve 50 visualizações, teve 60. Então, eu consigo saber mais ou menos se a galera está assistindo ou não está assistindo. Agora, se assistiu tudo, se não assistiu, isso aí não tem como saber e não tem como eu controlar. Vai caber a vocês mesmos, né, fazer esse controle, porque eu acho que o mais importante no final disso tudo é no final do ciclo vocês terem uma base mínima desse conteúdo, principalmente para quem vai fazer vestibular, quem vai fazer Enem, e não precisa, assim, não é zoeira, esse conteúdo do segundo ano é de longe o conteúdo que mais é cobrado em vestibular, tá? Porque a gente vai trabalhar populações, a gente vai trabalhar urbanização. Aliás, a geografia deste ano vai estar muito diferente da geografia do ano passado, do ano retrasado. Acreditem, né? A gente teve aula, foi ano retrasado, foi em 2019 que a gente teve aula de primeiro ano, né? Então, para quem busca aí na memória, a nossa geografia do primeiro ano foi toda a geografia física, né? A gente falou lá da questão da formação da Terra, a gente falou sobre a questão do clima, a gente falou sobre tectonismo. Esse ano não, esse ano a geografia dá uma virada, né? Aliás, na minha primeira videoaula, eu explico um pouquinho sobre isso, eu explico um pouquinho sobre o objeto de estudo da geografia, né? Nossa, e eu que repeti, estou precisando voltar no tempo para lembrar, né? Não, imagina só, 2 anos já, né? Em 2018, então, tipo assim, o primeiro ano já é uma coisa muito distante para vocês, com certeza. Mas o que eu já posso deixar bem claro para vocês é que a geografia desse ano, ela é uma mudança completa nessa questão, tá? Ou seja, ela é a geografia, principalmente a geografia humana, que o pessoal fala de geografia humana. E aí tem gente que prefere, tem gente que gosta menos, tá? Agora, eu particularmente, eu sou suspeito, eu gosto dos dois, entendeu? Mas a geografia humana, essa parte política, ela é interessante porque as pessoas se identificam mais, né? Vocês vão ver várias vezes lá nas videoaulas, nos materiais que vocês vão assistir,
de que vocês, porra, isso aqui acontece comigo, isso aqui eu já vi acontecer, foi isso que eu vi no jornal, é isso que eu li lá naquele blog, não sei o quê. Então, tipo assim, vocês vão poder se conectar mais com esse conteúdo, tá? Então, fiquem tranquilos, eu acho que vai ser uma jornada bem bacana. Eu também selecionei muitos documentários bacanas, tá? Então, assim, dê uma olhada no material anexo que eu vou colocar também, porque eu creio que vocês vão curtir, tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre como vai ser o funcionamento da nossa disciplina? Assim, as nossas, nossas atividades síncronas, elas vão ser tipo essas lives aí de YouTube, né? Tipo, o cara tá ali falando sobre o tema e os alunos e o pessoal, o público tá, né, mandando ali no chatzinho ali as perguntas, as dúvidas, as considerações, ou, se vocês quiserem interromper para falar no áudio, eu percebi que a galera é meio tímida, não sei por que vocês têm essa timidez toda na internet, mas assim, se a pessoa não tiver timidez, se ela quiser falar, eu até prefiro que a pessoa me interrompa e faça as perguntas no áudio mesmo, tá? Assim, o segundo ano, o Bruno está colocando aqui, né? O segundo ano está igual a temporada de futebol, né, do Brasil. Né? Na Europa isso já é normal, né? Essas temporadas quebradas, né? Por causa do verão lá, né, no caso, né, o verão, que são as férias, né? Então eles param ali em junho e julho, tá? Mas aqui no Brasil é inédito essa questão de você ter a temporada 2021. Segundo ano de vocês está assim também, 2021. O Vitor está dizendo assim, você disse para fazer um pequeno texto, mas pequeno quanto? Né? Olha só o medo, né? É pequeno, coisa pequena, tipo 10 páginas, ô Vitor. Tranquilo, estou brincando, Vitor. O limite são 150 palavras. 150 palavras. Né? Não um limite, né? É um norte, eu poderia dizer assim, né? Um guia. Construam textos de aproximadamente 150 palavras. Então, o que é isso aí? São mais ou menos 2 parágrafozinhos. Então, dá meia página de texto. Então, assim, mas é um tema que eu me identifiquei muito, eu quero destrinchar aqui melhor a minha opinião. Pode ficar à vontade. Mas para exatamente ficar ali um nortezinho para a maioria entender quanto que é mais ou menos que tem que escrever, 150 palavrinhas. Por quê? Porque vão ser textos muito de opinião, gente. Vão ser textos assim de você realmente pegar o material, o que vocês viram de videoaula, o que vocês viram ali, que vocês leram, né, de material que eu disponibilizei, e expressar a opinião de vocês. Então, vou estar sempre uma questão problematizando aquela questão e pedindo a opinião de vocês. Tá, Vitor? A Giovana está colocando aqui. Você vai sortear os temas para os grupos, Zé? Então, Giovana, olha só, não vou sortear não, tá? Lá na terceira semana eu vou disponibilizar os temas, tá? Eu vou falar para vocês, provavelmente na atividade síncrona, eu vou falar quais são os temas, e aí cada grupo vai escolher o tema que achar mais interessante, né, de desenvolver um vídeo, tá? Então não vai ter nada de sorteio, não. Vai ser tema sortido, assim, lançado, e cada grupo vai escolher. Não vai ter problema dos grupos escolherem o mesmo tema. Tá? Não vai ter problema, por exemplo, de grupos serem compostos de membros de turmas diferentes. Tá? Então, eu sou da ADM, não consegui fechar, né, um grupo aqui. Então eu junto lá com o fulano da Edificações que está lá de bobeira também, a gente faz junto. Não tem problema. Se a gente parar para pensar, né, que esse conteúdo é igual para as 3 turmas e de que a gente está falando de um trabalho que vai ser construído de forma remota, né, então eu não vejo um motivo dos grupos estarem fechados só em cada turma. Tá? Então, assim, os temas vão ser escolhas do grupo e vocês vão poder, né, formar grupos com mais de pessoas, mais de uma turma. Tá? Isso também funcionou direitinho também nos outros ciclos. Então, eu estou falando assim, estou com muita tranquilidade que vai funcionar legal, tá? Por quê? Porque os 2 primeiros ciclos, eu fiquei muito medo no primeiro ciclo, tá? Mas aí eu peguei o terceiro ano e a galera, né, foi bem engajada, foi bacana, funcionou legal. Aí, o segundo ciclo foi a galera do primeiro ano. Eu já fiquei também com medo, porque, né,
calouro, né? Vocês sabem como são, né? Não é que fica meio assim viajando na maionese, mas nada a ver, os caras também pegaram ali o conteúdo legal e inclusive me surpreenderam até nas atividades dos trabalhos de grupo, foram muito bons, tá? Então eu fiquei bastante tranquilo de que esse formato de avaliação vai funcionar com vocês também. Não me decepcione, né? Não é que eu estou colocando pressão, não, mas tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Então, infelizmente, o pessoal não conseguiu acessar a pasta, né? Provavelmente, pelo que o Vitor falou lá, eu fechei a pasta até o mês que vem, né? Mas aí o que vai acontecer? Eu vou liberar essa pasta amanhã, assim que o Moodle voltar, né? Assim que o Moodle retornar, e eu estou disponibilizando, né, o meu e-mail para vocês entrarem em contato, qualquer dúvida. Como a gente está numa situação também de pandemia, uma situação totalmente fora do nosso padrão, eu abri uma exceção também de quê? Do meu WhatsApp, tá liberado para vocês entrarem em contato, né, para poder perguntar. Fiquem à vontade de fazer perguntas lá no WhatsApp, de mandar áudio, se perguntar, olha, não entendi isso aqui, lá eu acessei lá tal texto e não entendi, essa videoaula tem um ponto que eu não tem problema perguntar coisas sobre avaliação, vocês também podem perguntar no WhatsApp. A única coisa que eu vou pedir, assim, é que evitem entrar em contato, sei lá, sábado e domingo, tá? Agora, durante a semana, tá tranquilo, né? Vocês coloquem lá, podem colocar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, tá? Porque eu não acesso muito o WhatsApp, quer dizer, eu acesso, mas às vezes fica o celular encostado aqui um tempo, eu não acesso. Então, podem deixar a dúvida lá, mas que ela vai ser respondida, mas não esperem a resposta imediata, tá? Às vezes demora um pouquinho. Tudo bem, gente? Dúvidas? Vamos lá. Alguma dúvida? Monstrinhos? Dúvidas? Agora, nenhuma, né? Eu acho que ficou legal, acho que ficou tranquilo. O nosso primeiro tema, gente, dessa semana vai ser questão de modelos políticos e ideológicos, tá? Então, a nossa aula, a nossa videoaula, eu primeiro faço, Lespa, uma rápida introdução sobre a questão da geografia, da evolução da geografia, para explicar direitinho essa questão da geografia física, da geografia política, e depois eu já vou falando logo sobre o modo de produção, e aí eu vou explicando como o modo de produção foi evoluindo, né, e consequentemente, fazendo com que a sociedade mudasse, até chegar na questão lá dos modelos políticos e ideológicos. Eu falo um pouquinho sobre liberalismo, eu falo um pouquinho sobre socialismo, sobre comunismo, mas eu deixei um link de um blog, né, de sociologia, que tem um texto excelente, que para mim ficou muito bem explicadinho sobre como que é cada item, né, cada modelo, o que cada modelo defende, seus principais teóricos, tá? Seus pontos negativos, pontos positivos. Tá? Eu acho que esse assunto, para início de conversa, para a gente começar a falar sobre política, para a gente começar a falar sobre sociedade, eu acho esse ponto muito importante. Por isso que eu sempre começo com ele. Tá? Então, essa primeira semana é isso. A segunda semana a gente vai falar sobre industrialização, a gente vai falar sobre a evolução do capitalismo, tá? Ou seja, são os 3 primeiros capítulos do livro didático, isso lá na segunda semana. Tá? Então, infelizmente, como a semana começou já pela metade, né, e como teve esse pequeno problema do Moodle e coisa e tal, e desse erro lá que eu também não liberei o negócio, a primeira e a segunda semana vão ficar um pouco truncadas, né? Então, excepcionalmente, eu vou permitir que vocês entreguem os textos da atividade de presença dessa primeira semana até a sexta-feira da semana que vem, tá? Tudo bem, gente? Para exatamente vocês não terem nenhum problema para entregar esse negócio aí, tá? E aí, nas próximas atividades síncronas, assim, eu acho que vão ficar bem melhores, porque aí vocês vão trazer perguntas do negócio, lá da atividade, né? Vocês vão trazer perguntas do conteúdo, e a gente consegue desenvolver o negócio de forma um pouquinho mais próxima de uma aula, tá? Aí, agora, para fechar, né, que a gente já está dando aqui o tempo, se eu não me engano, vocês não têm nenhuma atividade depois da minha aqui, não, né? Acho que tem a galera que tem, acho que dependência e coisa e tal, mas na maioria das vezes vocês não têm. Assim, porque isso é outra coisa que eu tenho que explicar para vocês. De vez em quando, mas só assim, um pouquinho, eu passo dos 45 minutos, tá?
Então, assim, às vezes dá 1h20, não, estou brincando, às vezes dá uns 50 minutos, às vezes dá uns 55 minutos, dependendo do andamento das perguntas da galera, tá? A Manuela está falando aqui assim, ó, perguntando assim, esses resumos vamos mandar no fórum ou por arquivo? Ó, Manuela, no fórum, tá? Por quê? Porque no pessoal do primeiro ano até fez isso. Alguns mandaram por e-mail, outros mandaram por arquivo, coisa e tal, mas fica um negócio assim, meio perdido, aí depois o cara mandou para uma coisa e não chegou, e eu não estava sabendo que ele não mandou, entendeu? Aí, pô, cadê aquele texto que eu mandei? Eu disse, mas mandou, aí caiu no spam, às vezes eu não vi. Então, assim, para facilitar, né, até a correção e coisa e tal, pode deixar lá no fórum mesmo. Aí é só abrir um tópico, você clica lá no botãozinho abrir um novo tópico, e aí você coloca o seu texto lá, que vai ficar bonitinho lá para a gente poder corrigir. Tá, Manuela? Uma excelente pergunta sua aí. Galera, só para fechar hoje, e como que vocês estão se adaptando ao ensino remoto? O que vocês estão achando? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma questão? Quanto à nossa disciplina, lá a gente faz uma avaliação final lá na sexta semana, na sétima semana, tá? Mas em relação ao ensino remoto, o que vocês estão conseguindo se adaptar? Estão achando produtivo, vantajoso, desvantajoso? Assim, porque muito provavelmente, e estamos todos nós torcendo, eu estou torcendo muito mesmo, né, para a gente voltar às aulas presenciais agora em abril, né, porque a princípio, se tudo der certo, vai voltar em abril. No entanto, é bem provável que a gente não volte assim, de cara, né, todo mundo. É muito provável que a gente faça alguma coisa meio híbrida, né? Ou seja, então é bem provável que o ensino remoto ainda esteja no nosso convívio e mesmo depois que voltar presencialmente, mesmo bonito, bacana, eu pretendo continuar usando, por exemplo, o blog para a gente poder fazer essas questões. Então tá aí a pergunta. Tem a galera que já está respondendo aqui, ó. Tem um pessoal que está achando tranquilo, né? No caso o Matheus achou tranquilo. O Bruno está falando que está com saudade de aulas presenciais. O Bruno, por incrível que pareça, eu também estou com muita saudade das aulas presenciais, né, de sair, de trabalhar, entendeu? É impressionante como que isso fez falta, né? Eu não sei, eu não entendi o que é essa abreviação aqui não, João. Isolar, eu não tenho essa... Não é muito bom, não. Sei lá, eu acho que, né? Sei lá, não é muito bom, não, né? Olha só, eu acho, João, por exemplo, acompanhei aqui a minha filha também, na atividade dela, tipo assim, eu vejo que depende muito mesmo, até o ânimo do aluno de assistir, porque bem ou mal, na escola você levantou, saiu de casa, né, e aí você foi para o ambiente, e mais que você, né, é chato, coisa e tal, você está ali e você acaba absorvendo alguma coisa a mais, né? Aqui em casa, por exemplo, né, a criaturinha, às vezes eu acordava e ia olhar ela estava lá na cama, lá assistindo aula na cama, né? E aí, né, comia no esporro, porque eu sou uma pessoa extremamente brava, né? E até porque não tinha, assim, eu sei que tem gente, por exemplo, que não tem um ambiente legal em casa para poder, ou seja, não tem um cantinho para poder fazer, não tem uma internet boa, isso é um problema sério, né? Mas, assim, no caso, para mim, para a maioria dos alunos, a questão mais difícil é exatamente você conseguir separar esse negócio de estou em casa e de agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que estudar. É difícil para mim, né? E imagina para vocês. Tá? A Milena colocou assim, é ruim, mas até que está indo. Né? No início estava pior, agora está dando para se adaptar. Né? Eu acho, Milena, que é isso aí mesmo. Né? O pessoal teve que se adaptar, a gente vai, na verdade, o ser humano vai se adaptando, vai se acostumando com a realidade, né? Eu, pelo menos, nos primeiros 5, 6 meses, eu fiquei trancadaço mesmo em casa, entendeu? Então, quando voltou essa atividade remota, para mim foi top, entendeu? Porque, foi assim, distrair a cabeça, produzir as coisas, foi muito, muito bom para mim, pelo menos, tá? Aí agora, por exemplo, todo mundo meio que deu uma flexibilizada, eu ainda fico muito em casa, mas quando eu tenho que resolver uma coisa, banco e coisa e tal, eu até agora saio, né, sem aquele receio que eu tinha antes. Mas de uma forma geral, né, trabalhar, mesmo que remoto, foi uma coisa que me ajudou bastante. A Emily está dizendo, produtivo não está sendo não, né?
Aí é na sinceridade que deu uma risada, mas acho que está sendo melhor do que poderia ser. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que eu discordo um pouco assim. Eu acho que para a Emily não está sendo produtivo. Eu acho que também tem isso. Tem algumas pessoas que não é muito legal. Para outras pessoas estão conseguindo produzir mais. Eu acho que eu consegui produzir bem, né? Mas com certeza é o que está dando, é o que a gente tem para hoje, né? Sei lá, o Matheus está falando que é sei lá, isso aí, verdade. Aí o Romulo está aqui, Zé, pode ter um grupo de 6? Eu sabia que isso ia rolar, essa pergunta, Romulo, mas eu não sabia que ia ser tão rápido, tá? Mas não pode não, Romulo, pode 6 não, tá? 5 é o limite, tá? Então, assim, a minha dica para vocês é dividam em 2 grupos de 3 pessoas, né? E catem os perdidos, nem que sejam em outra turma, né? Pelo menos para formar 4. Eu acho que 4 pessoas seria o ideal, tá? Mas 3 está bom também. Eu só peço para que vocês evitem de fazer individualmente, tá? Individualmente. Não é um trabalho individual. Aliás, nem pode ser individual. Por que não pode ser individual? Tá? Porque vocês têm que fazer um trabalho, vocês têm que ser avaliados individualmente e em grupo. Tem que ter uma avaliação individual e uma avaliação em grupo. Tá? Essa atividade é em grupo, então individual não pode ser. Mas assim, até 3 pessoas não tem problema não. Tá? A Leonara botou isso, né? Por favor. Mas já está pedindo aqui, o pessoal já está pedindo por favor, mas não vai rolar não, gente. Tá? Não sou humilde, aceito todos. Aí, ó, a Maria já está aí, ó, disponível para o grupo aí, gente, né? Pode vir para o meu grupo que ela está aceitando lá o pessoal lá, tá? Viu? Vocês vão conseguir se entender direitinho e vão conseguir formar uns grupos. Pode não ser aquela panela legal que o cara queria, né, que sonhava, mas vocês têm tem várias opções, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. O Bruno está colocando assim, tem matérias que tem como levar no EAD, mas tem matérias que eu só aprendo presencial. Bruno, a sua questão que você está levantando é muito interessante, sabe? Porque eu concordo com você. Eu acho que existem algumas matérias que elas são mais palatáveis no formato online, né? E a gente não está bem no EAD, né? A gente está no ensino remoto emergencial, então essas atividades síncronas aqui mesmo, por exemplo, não é muito comum no ensino EAD, tá? Mas eu concordo que algumas disciplinas é muito difícil de você aprender em casa. Eu acho principalmente aquelas que já são difíceis de aprender até na escola, né? Que são, por exemplo, as exatas, né? Até porque eu acho que exatas é um tipo de disciplina que a pessoa tem que aprender a estudar em grupo, né? Eu, pelo menos, na época de ensino médio, era assim, a biologia, geografia, história, eu curtia muito o quê? Estudar sozinho, porque é leitura, eu leio, coisa e tal. Se eu juntar para estudar história, geografia, biologia com outras pessoas, eu não produzo, porque você começa a fofocar da vida da galera e coisa e tal, pá, e você não consegue concentrar para ler. Agora, matemática, química, física, eu acho interessante o quê? Você tem que estudar sozinho, bem ou mal você aprende sozinho muita coisa, mas você estudar em grupo é legal, porque às vezes você empaca, né? Matemática, física, tem disso, de você empacar no negócio, você não conseguir passar daquilo, e às vezes quando você tem alguém do lado ali, o cara te dá aquela luz ali, e você consegue seguir. Então, eu, por exemplo, no pré-vestibular, estudava muito em grupo física e química, né? Que a gente ia lá e zoava tudo, e não sei o que, e daqui a pouco, não, agora vamos estudar. Aí a gente estudava, aí depois a gente parava, fazia, mas depois a gente sentava lá, lesse, né, estudava, e eu, pelo menos comigo, funcionou muito assim. Mas eu acredito, Bruno, que é muito de cada um mesmo, tá? Filosofia foi muito bom, porque às vezes a gente viajava na aula com os vídeos, era bom para voltar a escutar. Acho que filosofia é legal, geografia, assim, também não é uma disciplina ruim de você aprender de forma remota, assim, não é a mesma coisa que presencial, eu falo, a gente perde um pouco esse contato, que é importante na filosofia também, né? Ou seja, bem ou mal, são os questionamentos de vocês que dão a dinâmica da aula, na filosofia, na geografia, na história, né? Agora, com certeza, você aprender de forma remota,
essas matérias são mais palatáveis, sim. Né? A fofoca faço tipo em qualquer aula, né? Diz o Ítalo. Isso aí é importante, né? Faz parte também do processo. Gente, olha só. Então a gente já está já com 53 minutos, né? Então eu acho que a apresentação da disciplina já foi satisfatória. Eu acho que se vocês tiverem qualquer dúvida, quando vocês puderem acessar, então a partir de amanhã à tarde, provavelmente o Moodle já vai ter voltado, né? Eu já vou ter liberado lá o acesso da pasta. Vocês acessem, tá? E qualquer dúvida, vocês podem mandar perguntas para mim, tá? De qualquer forma, semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, né, com esse mesmo link, nós estaremos retornando aqui, aí sim, para começar a falar um pouquinho sobre as dúvidas de vocês do conteúdo que a gente estiver trabalhando. Tá bom, gente? Foi um prazer inenarrável, saudade imensa de não poder apunhar vocês presencialmente, mas semana que vem a gente está aí de novo. Tá bom, gente? Valeu, até semana que vem. Estou interrompendo aqui já a gravação, tá, gente?